vamos dar início à aula de análise química 1, vídeo aula número 4, parte 1, referente ao item densidade relativa, densidade aparente, massa específica, densidade específica, ângulo de repouso e graduação alcoólica, em grau GL e grau INPM. Então, primeiro aqui, densidade relativa. Né? É a relação entre a massa de dado volume de material aplicável somente para produtos no estado líquido, ou seja, então só posso fazer densidade relativa referente à amostra no estado líquido e o volume que essa massa ocupa na vidraria chamada piquenômetro. Então eu tenho que usar uma vidraria específica para fazer essa análise chamada de piquenômetro. Sendo a primeira temperatura do produto analisado, ou seja, então ela é relativa em relação a uma determinada temperatura, sendo que a primeira temperatura de referência é a temperatura do produto a ser analisado, e a segunda temperatura é referente à água de calibração do piquenômetro. Então, a segunda temperatura é referente à temperatura de calibração do piquenômetro. Ok? Então, temos aqui o símbolo de ρ, né? O ρ é a simbologia para a densidade, tá? Então, eu tenho, essa é a simbologia para a densidade relativa, x graus Celsius, referente à primeira temperatura, à temperatura de análise do produto, da amostra, e a segunda temperatura, θ graus Celsius, referente à temperatura de calibração do piquenômetro. Tá? As unidades que eu posso trabalhar são unidades relacionadas, correlacionadas. Eu posso trabalhar em gramas por ml, posso trabalhar em quilogramas por litro, e posso trabalhar em tonelada métrica por metro cúbico, tá? Elas têm relação, ou seja, então se eu tenho valor em gramas por ml, é o mesmo valor em quilogramas por litro, que é o mesmo valor em tonelada métrica por metro cúbico, ok? E aqui eu tenho minha vidraria, que é o piquenômetro de Jalmes, tá? Esse modelo de Jalmes tem um braço lateral, né? Tem um termômetro graduado, tem uma tampa aqui lateral, esmerilhada, né, com furo longitudinal no topo do braço lateral. Ok? Então, ele é composto pela vidraria. Né? Então, vidraria. Eu tenho termômetro, né, graduado. Tenho o braço lateral, onde eu tenho uma tampa com furo longitudinal. E essa tampa é esmerilhada, justamente para poder ter o equilíbrio na hora da dilatação da minha amostra, para chegar na minha temperatura da amostra, ok? Ou da amostra ou da água da calibração. Esse é um outro modelo, o piquenômetro de Gay-Lussac. Ele não tem braço lateral e também não se utiliza termômetro. É específico para determinação de densidade de soluções alcoólicas. Então, um álcool eu posso fazer pelo piquenômetro de Gay-Lussac. Tá? Ele só tem um corpo, né, e uma tampa, ok, que pode ser de teflon, de plástico ou de vidro, esmerilhado. Tá? Então ele não tem braço lateral e não tem termômetro. Aí pode se perguntar como é que eu vou fazer então densidade relativa aonde eu não tenho um termômetro. Nesse caso do piquenômetro de Gay-Lussac, eu já tenho que colocar a amostra na temperatura tanto da calibração, da temperatura da água, já específica. Se é 20 graus, então eu já tenho que deixar essa água a 20 graus e já adicionar no meu piquenômetro diretamente. No caso da amostra, a mesma coisa. Se eu quero fazer a densidade da minha amostra a 20 graus, eu já tenho que deixar a amostra previamente a 20 graus, depois eu coloco a amostra rapidamente no meu piquenômetro, devido a não ter o termômetro para que eu tenha a referência da temperatura. Então temos aqui que a densidade relativa, tá? Eu preciso fazer a calibração do piquenômetro inicialmente, tá? Então, e eu vou achar o quê? Inicialmente o volume do piquenômetro, tá? Na temperatura de calibração, que é o θ graus Celsius, tá? Que vai ser o quê? M2 menos M1 dividido pela densidade da água na temperatura de calibração. Então, quem é o meu VPN? É o volume do piquenômetro que eu quero achar. M2 é a massa do piquenômetro vazio, ok? Mais a água já adicionada, menos o M1, que é a massa do piquenômetro vazio, dividido pela densidade da água na temperatura. Lembrando que a densidade da água ela é tabelada, né? Uma tabela oficial, e tenho aqui a tabela 1,
um exemplo da densidade da água a 20, né? Então, se eu vou fazer a calibração do piquenômetro a 20, eu tenho a densidade aqui de 0,998203. Se eu vou fazer a calibração do piquenômetro a 25 graus, vejo aqui que a densidade da água a 25 é 0,99743. Vou fazer a calibração do meu piquenômetro a 15 graus. Vejo que 15 graus é 0,999099. Ok? Então, essa tabela é padrão, que é a densidade da água, para que eu utilize no cálculo do meu volume do meu piquenômetro, na calibração do piquenômetro. E como é que eu faço a análise da amostra? Tá? Adote-se o mesmo procedimento utilizado para a calibração. A única diferença é que, ao invés de eu usar a água, né, que tem que ser água destilada, água ionizada, eu utilizo minha amostra, né, observando, claro, a temperatura de análise, porque nem sempre a temperatura de calibração é a mesma que eu vou utilizar na realização da análise. Quando eu tenho 20/20, que é a minha análise da amostra, eu vou fazer a 20 e a minha calibração a 20. Mas eu posso ter 20/4, ou seja, eu vou fazer a minha análise da amostra a 20 e calibrar o piquenômetro a 4 graus. Eu posso ter 20/15. Tá? Eu vou fazer o quê? Análise da minha amostra a 20 graus e vou calibrar meu piquenômetro a 15 graus. Então, nem sempre a temperatura é a mesma, tanto para a calibração como para a realização da minha densidade da minha amostra. Ok? E como é que eu faço a densidade da minha amostra? Tá? A densidade da amostra, a x graus Celsius barra θ graus Celsius, é M2 menos M1, dividido pelo meu volume do piquenômetro, que é da calibração. Tá? Quem é o meu M2? É a massa do meu piquenômetro completo, com o termômetro e a tampa lateral. Tá? Na calibração é a mesma coisa, eu considero ele completo. O corpo, a tampa lateral com o termômetro. Aqui também, M2, é a massa do piquenômetro total, com o termômetro, a tampa, o corpo e a minha amostra, menos ele vazio. Ele vazio aqui é sem amostra, ou seja, é com corpo, tampa lateral e termômetro, dividido pelo volume da calibração que eu obtive lá na primeira etapa. Então, primeiro eu tenho que fazer a calibração e depois eu faço a minha análise. Ok? Então, tenho aqui meu primeiro exemplo. Dadas as tabelas abaixo, determine a densidade da minha amostra a 20/25. Ou seja, eu vou fazer a minha análise da minha amostra a 20 e vou calibrar o meu piquenômetro a 25 graus. Tá? No mínimo, tá? Se faz 4 vezes a calibração. Ok? No mínimo, e tiro o valor do piquenômetro, eu tiro a média. Tá? O valor médio do volume. Okay? Então, aqui eu tenho o piquenômetro vazio, piquenômetro mais água, ok? E tenho a densidade da água na temperatura da calibração, que no caso seria 25 graus. Então, eu tenho lá, primeiro, piquenômetro com água, 68,1597, pesei ele lá. E ele vazio, que eu pesei anteriormente, eu tive 58,3578. Então, primeiro eu pesei ele vazio, obtive 58,3578. Depois, fiz todo o procedimento que nós vamos observar daqui a pouco, quando eu for fazer a parte demonstrativa, a parte prática demonstrativa, tá? Eu tive aqui 68,1597. Ele já com a minha água, ok? E aí a densidade da água, vou lá na tabela 1 e vejo densidade da água 0,99743. Essa densidade da água é aqui temperatura de calibração, 25 graus, ok? Vou fazer lá M2 menos M1, dividido pela densidade da água a 25 graus, eu vou ter lá o meu primeiro volume de calibração de 9,8310. Esse é o meu primeiro volume da calibração. Vou fazer isso para as demais, nas outras 3 vezes. E no final vou tirar a minha média. Ok? Então, aqui como exemplo, tá? Volume do piquenômetro, tenho M2 menos M1, dividido pela densidade da água a 25 graus. Então, vou ter lá 68,1597. Menos 58,3578, dividido pela densidade da água a 25 graus, que é 0,99743. E eu vou ter aqui o volume de 9,8310 ml. Então, agora temos a calibração a 25 graus, continuando. Fizemos a primeira vez,
né, que deu o volume de 9,8310, e continuamos fazendo as outras três partes, tá? As outras três vias. Então, a segunda via, eu tenho aqui volume do piquenômetro vazio, 58,3590, e eu tenho o volume do piquenômetro com água, 68,1508. Então, eu vou ter 68,1508 menos 58,3590, dividido pela densidade da água, 25, 0,99743. E aí eu vou ter o segundo volume de 9,8208. Vamos para a terceira via, terceira vez que eu estou fazendo a calibração. Novamente, volume, massa do piquenômetro vazio, 58,3588. Massa do piquenômetro com a água, 68,1555. E a densidade da água, 25, 0,997043. Então, eu vou ter 68,1555 menos 58,3588 e vou dividir pela densidade da água a 25, que é 0,99743. Vou ter meu terceiro volume de 9,8258. Quarta vez que eu estou fazendo. Então, 58,3567 massa no piquenômetro vazio, com 68,1573 ele com a água. Então, vou fazer M2 menos M1, 68,1573 menos 58,3567, e vou dividir pela densidade da água 25, que é 0,99743. E eu vou ter meu quarto e último volume de 9,8297. Se eu somar as 4 e dividir por 4, eu tenho um volume médio. É esse que é meu volume da calibração do meu piquenômetro, 9,8268. Somo as 4 vias e divido por 4, tenho minha média. Ok? E aí agora a próxima etapa é fazer a análise. Tá? Você pode fazer uma via só da análise, como você pode fazer mais de uma via, né? Dependendo do que o procedimento estiver solicitando. Ok? Nesse caso aqui só foi feita uma via da minha análise, da minha amostra. Tá? Novamente o piquenômetro está aqui, o valor do piquenômetro pesado vazio, e o piquenômetro com amostra. No caso da análise, agora no lugar da água, lembrando, foi colocada a minha amostra. Então eu tenho agora M2 menos M1 dividido pelo volume do piquenômetro médio, que é a média daqueles 4 volumes que eu obtive na calibração. Então, quem é a massa do meu piquenômetro com amostra? 67,0184. Okay? Lembrando que eu estou fazendo a densidade a 20/25. 25 foi a calibração. Agora a amostra é feita na prática a 20. Menos 58,3523. Dividido pelo volume médio que eu obtive lá na calibração. 9,8268. E aí eu vou ter minha densidade relativa da minha amostra a 20/25 de 0,8819 gramas por ml. Ok? Então vimos agora a densidade relativa, vamos para a densidade aparente. A densidade aparente agora, que é a minha segunda densidade, é a relação entre a massa de um produto granulado ou em pó e seu volume medido, ou seja, então a densidade relativa, ok? Eu fazia de que forma? Eu fazia em granel, em amostra líquida. No caso aqui da densidade aparente, está bem colocado aqui, ó, granulado ou em pó, tá? Então ele na forma sólida, na forma granulada ou em pó. E o seu volume medido em um recipiente graduado, calibrado, ou seja, ou após ou não a sua compactação. Então tem método que fala que eu posso fazer análise simplesmente na queda do meu recipiente graduado, que no caso seria uma proveta, tá? Ok? Simplesmente ou adicionando ele diretamente. Mas às vezes tem método que pede que é com compactação. Então eu tenho que, no local plano, ok? Emborrachado, bater X vezes tá? Compactar ele X vezes, e aí eu faço a análise que eu falo que é a densidade aparente com compactação. Então tem com e sem compactação. De acordo com o método empregado. Tá? Depende do que o método estiver pedindo. Se a densidade estiver solicitando densidade aparente, ok? Então é sem compactação. Se estiver solicitando densidade aparente com compactação, já está dizendo aí que o procedimento pede com X vezes que eu preciso compactar essa minha amostra dentro do meu cilindro graduado. Tá? E que cilindro é esse? Eu utilizo uma proveta, ok?
coloco a amostra até eu chegar no meu menisco. Tá? Vou adicionando a amostra, ela vai caindo na gravidade, isso sem compactação. E aí até ela chegar, quando o primeiro grão do pó ou do granulado chegar no meu menisco, tá? O primeiro que chegar, eu já paro de adicionar essa amostra e aí eu já vou fazer meu procedimento de pesagem. Já chego no meu volume total da minha proveta, ou seja, da amostra que está contida na proveta. Ok? Então eu posso fazer de várias. Aqui eu tenho 3 exemplos de amostra. Eu tenho uma amostra de um granulado, de um fertilizante granulado. Tá? Eu tenho de caulin e tenho de apatita amorfa. Tá? Então, eles têm comportamentos diferentes, porque eles têm formatos, né, irregulares. Então, só que é o primeiro grão ou do pó ou do granulado que chegar no meu menisco, eu paro de adicionar a minha amostra, independente do formato que ela fizer dentro da minha proveta. Tá? Ok? Mais uma vez, eu tenho que fazer a calibração da minha proveta. Tá? Como eu fiz no piquenômetro, também tenho que fazer na proveta. Tá? E o volume da proveta, na temperatura de calibração, eu falo que não tem aquela relação. A mesma temperatura que eu faço da calibração é a mesma temperatura que eu vou usar para fazer a minha análise. Então, não tem 2 temperaturas no caso da densidade relativa. Na densidade aparente, eu só tenho uma temperatura. Então, se é a 20 graus, eu vou fazer minha análise da amostra a 20, ok? E vou fazer a minha calibração a 20, ok? E qual é o volume da calibração da proveta? Né? Idêntica ao do piquenômetro. M2 menos M1 dividido pela densidade da água na temperatura de calibração, ok? M2, tá? É a massa da minha proveta vazia, ok? Somando com a massa da água na determinada temperatura, ok? Até o menisco, ok? Menos M1 é a massa da minha proveta vazia, ok? Dividido pela densidade da água que é tabelada, vai lá na tabela 1, tá? Então eu quero fazer a calibração da proveta e da análise, vou fazer a 20, então minha densidade da água é 20, vou lá na tabela 1 e vejo lá que é 0,998203, tá? É tabelado. Ok? Análise da amostra, como é que eu vou fazer a análise da amostra? Tá? A análise da amostra, adota-se o mesmo procedimento utilizado para a calibração. Vou adicionar, ao invés da água, tá? Vou adicionar agora a minha amostra até ela chegar o primeiro grão, né, do pó ou do granulado, chegar no meu traço lá do meu menisco. Aí eu paro de adicionar a amostra, esse é a minha massa de amostra está contida na proveta, dentro daquele volume que eu calibrei até o traço do menisco. Ok? Lembrando que é na temperatura que eu estou determinando. Se eu quero fazer a 20, tá? Então eu vou fazer a densidade da água, e vou deixar a água a 20 graus Celsius. Ok? E como é que eu faço a minha densidade aparente? Ok? Densidade aparente é uma temperatura só, ou seja, x graus Celsius. Tá? É M2 menos M1, que agora já é a amostra, não é a calibração, dividido pelo volume da proveta, que é o volume médio da calibração. Tá? Quem é o meu M2 é a minha amostra, agora não é a água mais, é a minha amostra mais a proveta, ok? Né? A amostra contida na proveta até o menisco, mais o peso da proveta. Quem é o M1 é o peso da proveta, a massa da proveta vazia. E quem é o VPV é o volume médio da calibração da proveta, ok? A uma determinada temperatura. Ok? Então vamos lá para o exemplo. Tá, da densidade aparente. Eu tenho lá no meu exemplo 1, para a determinação da densidade aparente de um determinado sal, foi colocado em uma proveta de 100 ml, então a proveta que eu vou fazer, proveta de 100 ml, a amostra do sal até o menisco. Então adicionei a amostra lá, ok? Até o menisco. E após sua compactação, então neste caso aqui é o método com compactação, tá? Observou-se um volume de 87. Ou seja, então adicionei minha amostra, ok? Adicionei minha amostra até o menisco, ok? E aí o procedimento fala que eu tive que compactar. Então fiz X vezes a minha compactação da minha amostra na proveta, e aí esse volume que estava inicialmente em 100, ele desceu, compactou e foi para o volume final de 87 ml. Quer saber a densidade aparente do sal em gramas por litro.
a 20 graus. Então, eu tenho que calibrar a minha proveta a 20 graus. Lembrando que as unidades de densidade aparente é em gramas por litro, ok? Ou quilogramas por hectolitro. Então, tem duas unidades. Quanto na densidade relativa, eu trabalhava com gramas por ml, quilogramas por litro, tonelada métrica por metro cúbico, na densidade aparente, eu trabalho com gramas por litro ou quilogramas por hectolitro. São as unidades que eu trabalho para densidade aparente. Tá? Então, temos aqui a tabela da minha calibração da proveta, ok? A proveta vazia, então, o meu primeiro aqui eu tenho 55,3375, então, 55,3375. Adicionei água até o menisco na temperatura de 20 graus, ok? E obtive 155,3135. E aqui eu tenho a densidade da água a 20, que é a temperatura de calibração, 0,998203, que é a densidade padrão tabelada, na tabela 1. E aí eu vou ter M2 menos M1 dividido pela densidade da água a 20 graus. Eu obtive aqui um volume de 100,1560. Então vamos lá para o exemplo. Tá? Então lá M2 menos M1 dividido pela densidade da água a 20 graus. Eu tenho que 155,3135. Subtraio, que é a proveta mais a minha água, menos a proveta vazia, que é 55,3375, e divido pela densidade da água a 20 graus, que é o que está pedindo no método, 0,998203. E aí eu vou ter um volume de 100,1560. Esse é o meu primeiro volume, ok? Vou fazer quantas vezes? Neste caso aqui foi feito em 3 vezes, tá, ok? Então minha segunda via, eu tive lá proveta vazia 55,3370, pesei ela com água 155,3021, a densidade da água é a mesma, a 20, e obtive um volume de 100,1451. Lembrando que é M2 menos M1 dividido pela densidade da água a 20 graus, nesse caso. Okay? E vou para a terceira via. Terceira via eu tenho a proveta vazia de 55,3369, pesei ela com a água de 155,3402, e aí a densidade da água é 20, 0,998203, eu obtive um volume lá de 100,1833. Vou fazer o quê? Fiz 3 vias, somo os 3 resultados do volume, tiro a média, divido por 3, e tenho o volume médio da minha proveta de 100,1615. Porém, eu tenho que fazer uma correção do volume. Por quê? Primeiro, a unidade que está pedindo é gramas por ml. Eu pesei em gramas, mas meu volume tem que estar... meu volume que eu estou medindo está em ml. Só que a unidade que pede lá da densidade aparente é gramas por litro. Então, eu tenho que transformar meu volume em litros. E outra coisa, o volume da minha... Lá quando eu compactei, ok? Se eu não tivesse compactado, seria o volume de 100. Faria a correção com 100 ml. Mas como ele compactou, o volume meu foi para 87. Porém, ele seria 87 reais se na calibração da minha proveta o volume fosse exatamente 100 ml. Mas eu não obtive 100 ml. O meu 100 ml da proveta equivale, né, calibrado, a 100,1615, que é o volume médio. Então eu tenho que fazer uma correção do meu volume. E como é que eu faço? Através de uma regra de 3. Minha proveta, né, real, ela é 100 ml, é o que está na marcação dela. Porém, o real, na prática, tá, o volume deu 100,1615 ml. Então, 100 ml que está lá na marcação dela, não são 100 ml, são 100,1615. Mas meu volume na compactação foi para 87. Porém, então 87 não são 87 ml para essa proveta. Tem que fazer uma correção. Quanto que vai ser? X. Então, meus 87 ml equivale, nessa calibração, nessa proveta, a 87,1405. Faço uma regra de 3 que eu estou corrigindo o meu volume. Ok? Como eu tenho que ter meu volume em litros, porque é gramas por litro, divido por 1000. E aí eu vou ter o volume em litros de 0,0871405. Esse é o meu volume em litros que eu vou usar para fazer agora a minha análise. Esse é o meu volume referente a 87 ml. Teórico, porque na prática, os 87 ml, após a calibração, na correção, deu 87,1405. Então, vou agora para a minha análise da densidade aparente, lembrando que a unidade que está pedindo é em gramas por litro.
tá? Então, peso minha proveta vazia, eu calibrei aqui a temperatura a 20, então, meu procedimento vai ser a 20, tá? Proveta vazia deu 55,3373, coloquei a minha amostra lá pela gravidade, fiz as compactações, né? Ok? E foi para 87 ml, né? E fui lá e pesei quanto é que deu de amostra mais proveta, tá? Que é o meu M2, 115,2711, ok? Portanto, M2 menos M1 dividido pelo volume da proveta calibrada, que é o volume médio, dos 87 ml corrigidos, ok? A 20 graus, então eu vou ter lá 115,2711, menos 55,3373, dividido pelo meu volume, aqui em cima está em gramas, e meu volume tem que estar em litros. Esse volume já é o volume corrigido, ok? Que eu fiz anteriormente lá na regra de 3. E aí eu vou ter minha densidade aparente de 687,78 gramas por litro. Meu resultado final. Ok? Terceira densidade. Vimos a densidade relativa, vemos a densidade aparente e vamos agora para a densidade específica. Tá? Densidade específica é a relação entre a massa do produto granulado ou em pó, ok? De novo, então, é granulado ou em pó, tá? Como a forma que tem que estar a minha amostra, tá? Então ela não pode estar líquida, em um determinado volume, descontado o volume ocupado pelos vazios. Tá? Enquanto na densidade aparente eu colocava a minha amostra, né, por gravidade, na minha proveta, tá? E ela, como o produto é em pó ou sólido granulado, ele ficava espaços vazios entre os grãos, tá? Entre o pó e os grãos. Nesse caso aqui, eu desconto o espaço vazio. De que forma? Tá? Após a adição de um solvente. Então agora eu coloco minha amostra até lá o menisco lá de 100, no caso da proveta, se eu for fazer uma proveta de 100, e completo os espaços vazios que ficam entre os grãos com algum solvente. Tá? Como é conhecida a massa específica ou a densidade relativa do solvente, então eu tenho que ter a massa específica ou a densidade relativa do solvente. Eu já tenho que ter esse resultado desse solvente que eu vou adicionar lá para completar os espaços vazios. Tá? Pode definir o volume de líquido utilizado, com isso se define o volume de vazios a ser descontado para se obter a densidade específica. Então, a densidade específica, o que é? É a densidade com o desconto dos espaços vazios que vão ter dentro da minha proveta. Ok? Então, eu vou usar aqui uma amostra aqui, um exemplo, a amostra de caulim, coloquei na minha proveta, tá? Entre os grãos do caulim, tá? Um exemplo aqui, tem espaços vazios, e vou adicionar um solvente que é para completar esses espaços vazios entre os grãos que estão dentro da minha proveta. Essa que é a densidade específica. E a unidade da densidade específica, a mesma coisa, tá? A densidade específica tem uma temperatura só, tá? Então, a temperatura de calibração é a mesma temperatura que eu vou fazer a análise, ou seja, meu solvente tem que estar nessa temperatura. Então, se eu vou fazer a densidade específica eu quero determinar a densidade específica de uma amostra a 20 graus Celsius, a calibração da proveta tem que ser a 20, e a temperatura do solvente que eu vou adicionar aqui para completar os espaços vazios, também tem que ser uma temperatura de 20 graus. Tem que ser tudo casado, a mesma temperatura. Ok? Só que tem um porém. Esse solvente que eu vou adicionar na minha amostra não pode dissolver a minha amostra. Tá? Então tem que ser um solvente que não dissolva, não solubilize minha amostra. Então eu tenho que usar o quê? A regra, né, química das polaridades. Ou seja, solvente polar dissolve a amostra polar. E solvente apolar dissolve a amostra polar. Então eu não posso ter o quê? Meu solvente não pode ter a mesma polaridade da minha amostra, tem que ser polaridade invertida. Se minha amostra for polar, o meu solvente tem que ser apolar. Ok? E se minha amostra for apolar, o meu solvente tem que ser polar. Então tem que ser o inverso. Porque se tiver a mesma polaridade, ele vai solubilizar e vai dissolver, eu não vou conseguir fazer o preenchimento dos meus espaços vazios. Então tem que ser o inverso. Ok? Então, dando aí um exemplo de polaridade, de como se determina a polaridade, né? Eu tenho aqui que ácido, base e sal são todos polares, então são polar, né? Molécula diatômica que tem dois átomos, H2, N2, O2, ok? São todos apolares, é molécula polar. Ligações somente entre carbono e carbono com hidrogênio
são moléculas apolares. E as demais, onde eu tenho nitrogênio, oxigênio, ok? Pode ter um ferro, um metal qualquer, aí eu tenho a minha molécula como polar. Moléculas simétricas, aquelas cadeias fechadas, onde eu divido ela, né, no meio, tá? E a parte superior é igual à parte, a quantidade de átomos e o formato dela, da parte superior é igual à parte inferior, tá? Então eu digo que a molécula é apolar. Então a molécula simétrica é apolar. E se a molécula for assimétrica, ou seja, pego ela, né, na cadeia fechada, pego e divido ela ao meio. Se a configuração, o número de átomos, a configuração dela for diferente, a molécula é apolar. Então, assimétrica é polar e molécula simétrica é apolar. Então, molécula que a parte superior divido é igual na parte inferior, molécula é apolar. Ok? E quando elas são diferentes, então, iguais, apolar. Diferentes, polar. Também tenho a regra do número de nuvens eletrônicas. Se o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu digo que a molécula é apolar. E se o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu digo que essa molécula é polar. Ok? O que é então, relembrando, o que é uma nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla ou um par de elétrons isolados. Ok? Então vamos lá para o exemplo. Eu tenho aqui a molécula de NH3, meu átomo central aqui é o nitrogênio, eu tenho átomos de hidrogênio, 3 átomos de hidrogênio, tá? O hidrogênio com o nitrogênio aqui ele tem 5 elétrons, né? Na última camada, ele precisa de 3 elétrons para estabilizar, porque precisa de 8. Então ele vai fazer as ligações com o hidrogênio, ok? Então vamos lá, número de elétrons, tá? Número de elétrons, nuvem eletrônica na realidade, NE, nuvem eletrônica. Qual é a quantidade de nuvem eletrônica que eu tenho? Bom, eu tenho uma ligação simples aqui, uma nuvem eletrônica, segunda nuvem eletrônica com outro hidrogênio à direita e com o hidrogênio à esquerda, outra nuvem eletrônica. Só que embaixo eu tenho um par de elétrons isolados. Então o total de nuvem eletrônica eu tenho 4. Qual o total de átomos iguais ao redor do átomo central? O átomo central para mim é o nitrogênio, átomos iguais, eu tenho quantos ao redor dele? 3. Então, como eles têm quantidades diferentes, tá? A molécula é polar. Tá? Nuvem eletrônica, tá? Igual a 4 e número de átomos iguais ao redor do átomo central, 3. Como é diferente, polar. Tá? Então, vamos agora aqui para o exemplo do SF4. Ok? Nuvem eletrônica, então vamos lá, flúor, ele precisa de um elétron para estabilizar, ok? O outro flúor também precisa de um elétron para estabilizar, o flúor da direita também, e aqui na parte de baixo, um flúor para estabilizar, ok? Então, e o enxofre tem 6 elétrons na última camada, precisa fazer a estabilização. Então vamos lá, ele faz a estabilização com esse enxofre de cima, esse da esquerda, esse aqui da direita, ok? E o flúor de baixo. Quantos elétrons, então, ele tem? Quantos átomos ao redor do núcleo central ele tem? Eu tenho 4 átomos ao redor do átomo central e o enxofre é o meu átomo central e fazendo o total de elétrons. Nuvem eletrônica, ele tem uma com flúor na parte de cima, um na esquerda, outro na direita, outro na parte inferior. Tá? Então, somando aqui, eu tenho 4, ok? Só que eu tenho um par de elétrons aqui embaixo, está sobrando na distribuição eletrônica aqui do enxofre. Então, eu tenho nuvem eletrônica total de 5, ok? E aí, qual é o total de átomos ao redor do átomo central? Átomos iguais ao redor do átomo central, eu tenho quantos? Eu tenho 4. Então, 5 tá? De nuvem eletrônica e número de átomos iguais ao redor do átomo central, eu tenho 4. Como é diferente, então a minha molécula é polar. Ok? Aqui nesse outro exemplo, eu tenho CH4, tá? Carbono, 4 elétrons na última camada, ele precisa de outros 4 elétrons para estabilizar. Então eu tenho aqui
ele fazendo uma ligação com um hidrogênio na parte superior, o outro na parte inferior, um no lado, aqui no lado direito e outro no lado esquerdo, tá? Estabilizando o carbono, ok? O hidrogênio precisa só de um átomo para fazer a estabilização, a troca de elétrons, tá? Então, nuvem eletrônica, eu tenho um total de nuvem eletrônica de 4, que eu tenho 4 ligações simples, tá? E número de átomos iguais ao redor do átomo central, que é o carbono. Eu tenho 4 hidrogênios. Então, como os números são iguais, nuvem eletrônica igual a número de átomos iguais ao redor do átomo central, né? Então, minha molécula é apolar, ok? Então, temos aqui um outro exemplo, CH3F, ok? Carbono, 4 elétrons na última camada, então precisa de 4 para estabilizar. Um hidrogênio, ele estabiliza na esquerda, com outro hidrogênio na direita estabiliza, outro hidrogênio no inferior, e o flúor precisa de um elétron, que tem 7 elétrons na última camada. Para estabilizar, ele precisa de mais um. Então, o que acontece? Nuvem eletrônica, eu tenho 4 ligações simples. Então, nuvem eletrônica, 4. Não sobra nenhum par de elétrons isolados, então, nuvem eletrônica, 4. Número de átomos iguais ao redor do átomo central, que é o carbono. Átomos iguais, eu só tenho um hidrogênio. Eu tenho um total de 3. Então, como 4 diferente de 3, ok? Então, nuvem eletrônica diferente do número de átomos iguais ao redor do átomo central, 3, então diferente, então minha molécula é polar. Ok? Vamos aqui para a densidade específica, tá? Vimos aí, isso foi só para relembrar em relação à minha escolha do meu solvente que eu tenho que colocar na minha amostra, tá? Para não solubilizar. Então, vamos para a densidade específica, tá? Calibração da proveta. Como é que eu faço a calibração da proveta? Vou igual o mesmo procedimento que nós adotamos para a densidade aparente. Inclusive, densidade específica é continuação da densidade aparente. Tá? Então, vou lá. Cálculo para volume da minha proveta. M2 menos M1 dividido pela densidade da água na temperatura que eu vou realizar a minha análise. Tá? M2 é a proveta com água, ok? Na temperatura de calibração, ok? M1 é a minha proveta vazia, massa da proveta vazia, e ρW, densidade da água na temperatura de calibração. Portanto, após a calibração da proveta, do cálculo de calibração, tá? Então vamos lá para a análise da amostra. Tá? Procedimento de análise da amostra. Adota-se o mesmo procedimento utilizado para a calibração da proveta, tá? O mesmo procedimento que utilizamos lá. Só que ao invés, né, de eu colocar a água lá que eu utilizei na calibração, agora eu vou usar a minha amostra do pó ou do granulado. O mesmo procedimento para a densidade que eu utilizei na densidade aparente. Tá, ok? Só que a diferença agora, que na densidade aparente eu deixava os espaços vazios, eu vou adicionar um solvente de polaridade diferente, para não solubilizar minha amostra, não dissolver minha amostra, né? Tem que ser polaridade diferente da minha amostra, para completar os espaços vazios, até o menisco da proveta. Então eu encho, né, até o menisco da proveta com o meu solvente, né, para completar os espaços vazios, na temperatura da leitura do produto. Então, se está pedindo lá a densidade específica 20, vou ter que completar o volume e os espaços vazios até o menisco da proveta com a temperatura do meu solvente, no caso, um exemplo aqui, a 20 graus, que eu preciso determinar a densidade específica, o solvente tem que estar a 20 graus Celsius. Tá? Como é que é o cálculo dessa minha densidade específica? Tá? Então, densidade específica, ρE, que é densidade a uma determinada temperatura, é MA, massa, tá, da minha amostra contida na proveta calibrada, que é o MA. V, quem é V? É o volume em mililitros da amostra contida na proveta calibrada, ou seja, é o volume da calibração da proveta, ok? Quem é menos, tá? MA, quem é MA? Massa da minha amostra contida na proveta, menos MAS, que é a massa da amostra contida na proveta, mais a massa do solvente que eu adicionei para completar os espaços vazios, dividido pelo ρS. Quem é o ρS? É a densidade, massa específica ou densidade relativa de quem? Do meu solvente que eu utilizei para completar os meus espaços vazios. Ok? Então vamos lá para o exemplo. Vamos exemplo 1. Ok? Para a determinação da densidade específica de um sal, então vou fazer um sal, foi pesada a proveta de 100 ml, volume teórico. Então, volume teórico é o que está lá na marcação da proveta. Pesei lá
a proveta de 100 ml, ela vazia, e a massa deu 54,1185. Então, proveta vazia, 54,1185. Em seguida, foi vertido o produto até o menisco e pesado. Então, coloquei lá o meu produto até chegar no menisco e pesei e a massa deu 155,6745 gramas. E após a adição do solvente com densidade, ou seja, já tem a densidade do meu solvente aqui, 0,9890 gramas por ml a 20 graus, porque eu estou querendo determinar a minha densidade específica a 20 graus, obteve-se a massa de 174,4743. Essa é a massa da proveta, mais a amostra que está lá dentro, mais o solvente que eu adicionei para completar os espaços vazios. E quer saber a densidade específica em gramas por ml a 20 graus Celsius. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calibração da minha proveta. Tá? Fiz aqui em 3 vias. Primeira via 54,1175, massa da proveta vazia. Proveta com a água depois, até o menisco 154,3177. Densidade da água 20, 0,998203. E aí eu obtive um volume de 100,3806. Fiz a repetição mais 2 vezes, ok? 2 vias, total de 3. Então aqui o exemplo do primeiro volume, como é que eu obtive? Peguei lá o volume da proveta, M2 menos M1, dividido pela densidade da água, no caso aqui dessa análise, está sendo solicitada a 20 graus Celsius. Então o volume da proveta vai ser 154,3177, que é o M2, menos ele vazio, 54,1175, e vou dividir pela densidade da água a 20 graus, que é 0,998203. E aí meu volume, o meu primeiro volume da primeira calibração, 100,3806. Vou repetir mais 2 vezes, para poder ter o volume médio da minha proveta. Tá? Na segunda via, 54,1201, vazia. Ela com água, 154,3014. A densidade da água é a mesma, 0,998203. Então, eu obtive meu volume real aqui, o meu volume na segunda via de 100,3616. Fazer a terceira via, 54,1135 vazia. Ela com água, 154,3499. E a densidade da água a 20, 0,998203. E aí eu vou obter meu volume de 100,4168. Tá? Então, somo os 3 resultados, divido por 3, tenho o meu volume médio da calibração da proveta a 20, que deu 100,3863. Agora eu vou fazer minha análise a 20. Lembrando que quem tem que estar a 20 é o meu solvente, que tem que ter a polaridade diferente da minha amostra. Então a proveta vazia aqui, obtive 54,1185. Proveta mais amostra, ok? 155,6745. Em seguida, completei os espaços vazios até o menisco e aí com o solvente e obtive a massa de 174,4743. Minha fórmula para massa, para densidade específica, eu tenho aqui MA dividido por V menos MA menos MAS dividido pela densidade do meu solvente. Tá? E aí eu vou obter o seguinte resultado. Densidade específica 20, eu tenho minha massa da minha amostra 101,5560, dividido por volume médio da minha proveta calibrada, volume médio, ok? De 100,3863, menos o meu MA novamente, 101,5560, que é a minha massa da minha amostra, menos 120,3558, que é a minha massa da minha amostra com o solvente, tá? Dividido pela densidade do meu solvente na temperatura de 20 graus, 0,9890. Ok? Então, lá na parte superior, eu mantenho 101,5560. Primeiro, eu resolvo o que está dentro daqui das chaves. Então, vai ser 101,5560 menos 120,3558, ok? Dividido por 0,9890. E aí eu vou ter o resultado negativo, de menos 19,0090. Então, resolvo de que forma? Na parte do denominador, eu vou pegar 100,3863, menos com menos eu somo, então vai dar mais, e somo com 19,0090. Então, no final, eu vou pegar o 101,5560 e vou dividir pela soma do meu denominador.
E aí eu vou ter a minha densidade específica a 20 graus de 0,8506 gramas por ml. Ok? Então aqui é o meu resultado final da minha densidade específica a 20 graus Celsius. Ok? Agora vamos iniciar a parte demonstrativa, né, da densidade relativa, tá, e da densidade específica e da minha densidade aparente, a parte prática. Ok? Vamos agora verificar a parte prática, a demonstrativa de densidade relativa. Então, inicialmente, pesamos o piquenômetro completo, ou seja, ele com a tampa lateral e o termômetro, né? Então, o piquenômetro vazio, nós vamos ter o M1, que a primeira etapa é fazer a calibração do piquenômetro, né? Anotamos o M1, que é a massa do piquenômetro vazio. Próxima etapa é verificar a temperatura da água, ou seja, se vamos fazer a calibração a 20 graus, né? A 20 graus, a gente observa, chegou na temperatura de 20 graus, né? Porém 5 graus abaixo da temperatura de referência, então eu quero fazer a calibração a 20 graus, no máximo 5 graus eu vou deixar essa temperatura da água abaixo dessa temperatura de referência. Então, até 15 graus é o ideal para poder fazer a calibração do meu piquenômetro, caso seja a calibração a 20. Então, encho com a água, chegou a temperatura de 15 graus, que no máximo, pode ser a 16, a 17, ok? Mais 15 graus, encho o meu piquenômetro, ok? Deixo ele transbordar, e a próxima etapa é colocar o termômetro, tá, do piquenômetro, tá, com o objetivo de não formar bolha. Tá? Então, observo, tem que colocar para que não forme bolha. Próxima etapa agora, observando a temperatura do piquenômetro, que eu deixei a água a 15 graus, a tendência agora é a temperatura subir. Tá? E vou agora enxugando todas as partes do piquenômetro, ok? Até que eu vou observando a temperatura, e assim que ela chegar, tá? Que a inicial foi de 15 graus, assim que chegar a 20 graus, coloco a tampa lateral, ok? Então, observando a temperatura, chegou a 20 graus, ok? Chegando a 20 graus, coloco a tampa lateral e faço o meu M2, a pesagem número 2, tá? Eu tenho a densidade da água a 20, tenho a massa do piquenômetro vazio, M1, massa do piquenômetro com água, tá? E aí eu consigo determinar o volume do meu piquenômetro. Então, eu faço isso aí N vezes, tá? Ok? Lembrando que no mínimo 3 vezes. E aí eu tenho o volume médio do meu piquenômetro. Logo após fazer isso N vezes, descarto a água, né, da última calibração, ok? E vou fazer a secagem, tá, utilizando, tá, álcool e acetona. Então, coloco o álcool e acetona para poder retirar toda a água, o álcool para poder facilitar a retirada, interagir com a água e retirar a água, ok? E a acetona para fazer a secagem do corpo do meu piquenômetro. Faço isso também na tampa, né, e no termômetro, porque não pode ter nenhum residual de água, ok? Ora fazendo a colocação de álcool e acetona, a lavagem, para retirada dos resquícios de água. Tá? Aí agora verifico no meu corpo, né, e no restante dos acessórios do piquenômetro se está seco, ocorre a volatilização da acetona, tá? Verifico, volatilizando a acetona, vou para a próxima etapa, fazer a pesagem do piquenômetro vazio. Então, coloco lá para ter meu M1. O M1 agora da análise, né? Foi feita a calibração, agora coloco lá e faço o meu M1. É o peso do piquenômetro agora na análise. Tá? Piquenômetro completo, o termômetro com a tampa lateral. Anotei lá meu M1, vou agora pegar a minha amostra, né? E verificar se ela está com a temperatura ideal, ou seja, no máximo 5 graus
né, de diferença da temperatura que eu quero determinar lá na minha densidade. Ok? Verifico, chegou na temperatura, tiro ela do banho gelado, tá? E vou verter minha amostra no piquinômetro, que já foi calibrado. Tá? Verto novamente, igual ao procedimento da calibração. Verto a minha amostra, ela está com 5 graus abaixo da temperatura que eu vou determinar lá na densidade, no caso aqui um exemplo era 20 graus. Tá? Fiz a calibração a 20, agora eu vou determinar minha amostra a 20/20. Coloco o termômetro para que não tenha formação de bolha. Tá? Ok? E agora vou enxugando, tá, o piquinômetro. Tá? Caso seja amostra oleosa, eu posso estar passando em volta, tá, equizano, né? Posso estar passando equizano, tá, para poder retirar todo o meu, fazendo a lavagem para retirar todo o excesso de óleo, tá? Ok? E vou limpando o meu piquinômetro até ir observando sempre a temperatura, tá, que eu quero determinar na minha amostra. Nesse exemplo aqui, a temperatura que eu quero determinar é 20 graus. Então, observo aqui, chegou na temperatura de 20 graus, coloco a tampa lateral e automaticamente já vou fazer a pesagem do M2. Tenho o M1 do piquinômetro vazio, tenho o meu M2, que é o piquinômetro com a amostra, na temperatura desejada, que foi 20 graus. Então, já tenho agora como determinar a densidade relativa. M2 menos M1, dividido pela média, que é do volume do piquinômetro calibrado, tenho a minha densidade relativa. Ok? E assim o fim do procedimento, né, a demonstração para realização de densidade relativa. Dando continuidade à parte prática, demonstrativa, vamos agora para a densidade aparente. Né? Densidade aparente, primeira etapa é fazer a pesagem, fazer a calibração da proveta. Né? Então, calibração da proveta, pesamos a proveta vazia. Né? Então, nós temos aqui o nosso M1. Pesou a proveta vazia, a próxima etapa, né, a densidade aparente aqui que nós vamos fazer é a 20 graus, o exemplo. Então, observar que a temperatura aqui agora da água, né, da calibração, tem que estar a 20 graus. Quando ela chegar à temperatura de 20 graus, tá, chegou na temperatura, a gente verte essa água na proveta, ok? Até o menisco, tá? Então, esse processo não pode ser muito demorado, porque senão a temperatura da água ela sobe rapidamente, desde que a temperatura do laboratório não esteja quente. Ok? Chegou-se lá no menisco, tá? Próxima etapa é M2, pesagem da proveta, tá, com a água. Ok? Nós temos então M2, M1, temos a densidade da água a 20 graus, determinamos então o volume da proveta. Fazemos esse procedimento no mínimo, né, 3 vezes. Ok? Na terceira vez, como exemplo, descarta-se então a água da proveta e vamos agora para fazer a análise da amostra. Lembrando que passamos então o álcool, né? Esse processo é já para retirada da água. A acetona, processo que é para poder já facilitar a secagem, ok? Observa-se a secagem da proveta, ela estando já devidamente seca. Vamos agora para a parte da amostra, que é colocação da proveta, né? Da proveta, ela tem que estar a parte do inferior, né? Do funil, tem que estar paralelo com a boca, né, da proveta, ok? Temos a amostra quarteada, já homogeneizada e quarteada, e agora vamos verter a amostra, né, no funil, até que o grão, tá? Ok? Até que o grão chegue, né, na altura até que o grão chegue no volume de 100 ml. Ok? Caso aconteça do entupimento do funil, tá, você verte novamente e continua a jogar. Então, uma dica aí é jogar pelas paredes, tá? A amostra, ok? Verter lá pelas paredes, para que evite que fique toda hora a amostra entupindo aí a passagem do funil. Lembrando que quando estiver perto dos 100 ml, tem que se observar, ok? Para que não passe
a amostra e você tenha que fazer todo o procedimento, ok? Então, sempre pelas paredes, e aí quando chegar próximo, né, de 100 ml, aí você já vai com cautela, tá? Porque o primeiro grão, né, da amostra que chegar lá na marcação de 100 ml, você já para a adição, tá? Que aí você vai para o próximo procedimento, que é pesar o M2. Hein? Beleza? Observou, chegou. Próxima etapa agora é pesar. Pesagem de M2. Tá? Que é o que? Aproveita com a amostra. Temos então M2, aproveita com a amostra. M1 é a proveta vazia. Ok? E temos o M2 menos M1 dividido pelo volume, né, da calibração da proveta, o volume médio. Nós temos a densidade aparente. Tá? E aí finaliza a análise aqui. A densidade específica, que é a continuação da densidade aparente, nada mais nada menos que todo esse procedimento da densidade aparente, calibração, adição da amostra, porém agora com a densidade específica, você tem que completar agora os espaços vazios com um solvente. Tá? No caso dessa amostra, essa amostra é polar. Tá? Essa amostra sendo polar, foi escolhido um solvente apolar, porque não pode ter mesma polaridade, senão você dissolve a tua amostra. Observa-se a temperatura do solvente, no caso aqui está sendo solicitado densidade específica 20. Se o solvente já chegar na temperatura de 20 graus, você verte na proveta, ok? Até o menisco, completando os espaços vazios. Tá? Não vai ter problema aí de o solvente solubilizar, dissolver a sua amostra, porque elas têm polaridades diferentes. Isso tem que ser observado. Então, adiciona-se o solvente até ele chegar, completar todos os espaços vazios e chegar na altura, lá no menisco, né? Na marcação de 100 ml, na marcação de calibração. Então, adicionou até a marcação, ele está a 20 graus. Próxima etapa é pesagem. Tá? Então, nós tivemos já o M1, proveta vazia, M2 aqui foi a proveta com amostra, tá? E a terceira massa é a proveta com amostra mais o solvente com densidade conhecida. Né? Outrora você já deve ter feito essa densidade relativa ou mais específica do solvente, para que a gente possa determinar a densidade específica dessa amostra. Fez o M3, finalizamos então a análise de densidade específica, que é complemento da densidade aparente. Bom, e após a determinação das minhas atividades aqui demonstrativas, das 3 densidades, tá? Terminamos agora nosso item da parte 1, referente à aula número 4. E até a próxima aula. Obrigado.